predial e industrial, né? Lembrando aí, pessoal, né, quem for assistir a gravação posteriormente, né, tomar cuidado na hora que for acessar o link, né, porque você tem que acessar dentro da sala de aula, né, igual o aluno, anteriormente eu estava dando uma ajuda aqui para ele entrou em outra UC, né, então, duas UC aí para trás, ele entrou lá em gestão, e aí daí eu orientei ele para ele sair dessa turma, né, e entrar na que a gente está atualmente aqui, né? Relembrando aqui, deixa eu compartilhar aqui. Lembrando que é nessa aqui, ó, pessoal. Então ele entrou nessa aqui, ó. Quando você entra na sua área de trabalho aí, né, é, aí aparece todas as UCs, né, que você está fazendo aí do seu curso de eletrotécnica. Aí lembrando, ó, vocês estão em manutenção elétrica, né? Predial e industrial, ó. Lembra da pastinha que a gente sempre faz aqui, ó? Então a gente já fez eficiência, né? Só fazendo um retrospecto. A gente já fez gestão da manutenção, instalações do CEP, e se houver ainda alguém que não entregou nenhuma das atividades aqui, então corre, me avisa, e daí eu peço lá para o monitor fazer a abertura e postem logo, ó. A gente está nessa UC aqui, ó, de manutenção elétrica predial, depois a gente vai para manutenção do CEP, né? E finalmente a gente vai para projetos do CEP. Geralmente essa matéria aqui, ó, a manutenção do CEP e projeto CEP, ela é bem rápida. Essa daqui que vai demorar mais um pouco, que é a manutenção elétrica predial e industrial. Então corre aí. Eu já estou fechando aqui, inclusive alguns alunos falaram, ó, professor, tem uma atividade minha aberta lá, me avisaram, fui e fechei lá as notas, tá bom? Mas acontece, viu? Acontece de às vezes você entrar no link errado aí. Então, deixa eu olhar aqui, ó, pela nossa folha de tarefa aqui, então a gente está na aula passada eu dei instrução, né, sobre a atividade um, né? Lembrando que a atividade um é você fazer um memorial descritivo. Eu até mostrei aqui um exemplo aqui de um projeto, né, lá da JC Distribuição, né, de como que você poderia construir esse memorial descritivo aí, né? Então é da sua própria residência. Agora, a segunda tarefa aí é a tarefa. Deixa eu ver se a gente já baixou aqui. Não, não baixou, não. Vamos lá. Situação de aprendizagem. Tem um descritivo, já está baixado ali, ó. Envio da atividade 2. Envio não, desculpa. Tem que vir aqui no descritivo, né? Que aí mostra a pasta com todas as folhas. Eu deixo a folha. Deixa eu baixar esse formulário aqui, que aí fica mais fácil. Então, aqui, beleza. Deixa eu apagar ela aqui para eu não confundir. Então, ó, a folha padrão, pessoal, é essa aqui, ó. E aí, para você poder fazer essa segunda atividade aqui, ó, lembrando lá do descritivo, para você fazer essa segunda atividade, né,
você deverá seguir as orientações do Danilo e preencher uma ordem de serviço, né? Especial, né? Uma OS aqui que chama SSM, é Serviço de Solicitação de Manutenção, de maior prioridade e assim planejar a execução de cada etapa da manutenção. Lembre-se dos conceitos de tipos de manutenção para definir sua escolha, né? Então, assim, na verdade, tem duas opções lá, pessoal. Só que você só vai encontrar, ó, como não tem aqui no descritivo, geralmente ele fica aqui no descritivo, mas como ele não está aqui, ó, você vai ter que ir lá no SCORM. Onde que é a pasta do SCORM? Ó? Você vem aqui em conteúdo do curso, e aí a OS ela está aqui dentro. Ó. Quando você entra aqui no SCORM, aqui, ó, atividade 2. Olha, tá aqui, ó. Preencha a ordem de serviço, né? De acordo com as orientações do Danilo da SSM, né? A solicitação de serviço de manutenção. E assim planejar a execução da mesma aqui. E lá vai ter duas opções. Tem a opção da cabine de transformação. Eu até eu mudei aqui para DWG, no meu caso, para a gente poder enxergar melhor aqui e poder fazer e eu poder orientar vocês aqui na tarefa, né? Então vamos lá. Quando você baixa esse anexo aqui, ó, ele vem zipado. Esse anexo, ele vem com a folha da atividade 2, vem, mas ele vem com as orientações, por exemplo, com vamos abrir ele aqui. Ó, vem com a pasta zipada. Aconselho vocês fortemente. Quando eu comecei a fazer essa pastinha aqui, atividades, melhorou assim 100%. Deixa eu só extrair ela com o nome da pasta. Deixa eu ver, porque às vezes os arquivos estão largados. Não, então não. Você pôr aqui, ó, extrair aqui, aí ele já extrai como atividade 2. Aí essa atividade 2 aqui, ó, além da folha padrão, né, que é essa mesma que a gente abriu aqui, ó, que é essa aqui, que é essa mesma, né? Tem o quê, ó? O arranjo da subestação. Deixa eu encontrar aqui um. Ó, isso aqui é um PDF aqui, ó, do projeto, ó, do layout da subestação. Aqui, ó, tem a sala dos transformadores, ó, tem o transformador 1 e o 2 aqui, a entrada aqui da cabine de transformação, né? Ah, as duas entradas estão aqui, você tem a manopla, a gente vai ver o que que é isso. Você tem aqui o diagrama funcional, né? Isso tudo está em PDF, porque dependendo, o aluno, se ele tiver em casa e não tiver o AutoCAD, né? Você só vai conseguir, por exemplo, se você tiver na unidade do Senai, né? E aí as máquinas já têm a licença, né? E por isso que o pessoal converte em PDF, né? Para ficar fácil. Então tem duas opções. Você vai fazer a manutenção dessa subestação e também a manutenção, né, da bomba de recalque do Hotel Eco Resort aqui na parte da lavanderia. Então, eu vou dar instrução para vocês ao longo aí das aulas das duas opções, né? Hoje a gente vai fazer a primeira opção aí, que é a opção da subestação aqui, de transformação. Ó, e tem um diagrama unifilar aqui. Isso aqui lá da cabine de transformação. E tem a solicitação de serviço aqui, ó. Geralmente essa aqui, ó, a gente vai ver essa primeira SS aqui, tá?
Vou até dar uma diminuída aqui. Então, descritivo é isso. E a gente preencher a OS aí e fazer o passo a passo dessa manutenção. Vou fechar ele aqui por enquanto. Vou só achar aqui o. Eu tenho uns arquivos aqui em DWG. Ô, Valdenir, aí. Já estava preocupado. Só achar aqui. Não, não é essa. Achei. A OS é essa daqui. Beleza? A nossa atividade é essa daqui. Eu aconselho, pessoal, fortemente aqui, ó, quando deixa eu ativar aqui a formatação, ó. Esses espaços aqui que vocês têm que preencher, né? São os espaços normais aqui, ó. Por exemplo, quem que requisitou esse serviço aqui essa solicitação de serviço de manutenção, né? Foi o Danilo, né? Então você vai fazer fazer o preenchimento aqui dos métodos, do material que você vai utilizar, né? Então, ó, e tá na própria OS aqui, ó, por exemplo, o número da OS aqui no caso. Eu vou colocando aqui, vou pondo tudo aqui em vermelho para a gente ir lembrando para eu não me atrapalhar e não, né, e não falar outra. Por exemplo, ó, você for escrever aqui, ó, tá vendo que tem um underline aqui? Aí às vezes o pano de fundo fica todo bagunçado, né? Você vai preencher aqui, né? O ideal, eu até estava vendo hoje que a última atualização tá aqui em, deixa eu ver, design, exibir. Eu vi aqui a última atualização do design. Não, não é esse. Mas eu tinha visto aqui um documento que eu abri. Pode ser que esse documento aqui ele é antigo. Eu gerei um documento novo e ele mostra que um pano de fundo, né? Que é igual a aqueles cadernos, né, que tem as linhas aqui. Não, realmente é porque essa versão aqui desse documento ela é antiga. Não dá para fazer isso não. Aí geralmente o que é que eu faço? Eu apago esse underline aqui, ó, né? Aí, por exemplo, nome do requisitante, quem que requisitou para você fazer a manutenção aqui, ó, foi o Danilo. Eu tô pondo aqui em vermelho. Qual que é o setor aí, né? Você trabalha no setor de manutenção. Ah, o ramal, esse daqui é lá o ramal interno lá do telefone, né? Segundo consta aqui nessa SSM, essa daqui é da subestação, viu? Tô pondo de vermelho aqui, que aí facilita, gente.
Então, ó, qual o equipamento, né, que está com problema aqui, ó, tá falando, ó, o trafo, deixa eu aumentar mais aqui um pouco, aí fica bom para a gente ver. Ó, é o trafo 1, né, da subestação 1. Você tem aqui trafo 1, trafo 2 aqui, ó. Essa daqui é uma subestação. Dependendo do tipo de subestação, você tem um, dois, três, por exemplo, lá da Jaime Câmara, da unidade aqui de Goiânia, aqui, são três transformadores de 500. Então, pode ser de um a vários transformadores aqui. Em específico, aqui, ó, o relé de proteção emitiu um alarme de sobreaquecimento, né, do transformador a seco, identificado como trafo 1, né, da subestação 1. Então, aí eu tô apagando aqui, ó, para a gente conseguir escrever de forma correta aqui, ó, para ficar mais organizado aqui. Tem algumas tarefas que eu já fiz para o pessoal, né? Eu dou treinamento para eletricista. Eu coloco aquela, não tem esse aqui, ó, inserir, ó, formas. Aí, geralmente, quando eu crio lá minhas tarefas, eu coloco essa linha aqui, ó. Aí eu coloco ela abaixo da linha de digitação, ó. Aí você consegue, né, aqui, ó, digitar e ficar aqui abaixo. É porque que o pessoal, quando criou esse documento, ele colocou esse underline, né? Que é aquele, quando a gente digita o traço normal, ele fica alto, né? Quando a gente aperta o shift, né, a segunda função, e o trafo, aí ele fica, o underline, né? O underscore, esse aqui, ó. Aí uma opção seria essa aqui, ó. Mas eu tirei aqui. Por exemplo, o equipamento estava parado? Não, ó, o relé emitiu um alarme de sobreaquecimento, né, do transformador a seco identificado, né, é, ó, instalado na subestação 1, trafo 1 da subestação 1, né, fui até local para fazer algumas verificações preliminares, já que o sobreaquecimento estava em um limite acima do normal, mas ainda possuía valores aceitáveis e que não trariam riscos às instalações elétricas, né? Então, ele está em funcionamento. Deixa eu abrir mais aqui, que aí fica até melhor para a gente enxergar. Beleza? Então, ele está em funcionamento. Agora vou usar a mesa digitalizadora aqui, que aí fica melhor. Não. Ou quer dizer, ele está parado? Desculpa, né? Não. Deixa eu pôr aqui em vermelho aqui, né? Então, ó, descreva de forma sucinta, ou seja, faça um resumo do serviço a ser executado, né? Então, ó, durante a verificação, continuando aqui, né? Durante a verificação, constatei inicialmente que haviam muitos materiais impróprios, cadeiras, escadas, bloqueando a ventilação, né, o acesso, né, também, a ventilação da subestação e muito pó sobre os equipamentos. Então, a subestação, ela está suja, principalmente sobre o transformador, né, o que pode provocar sobreaquecimento. Então, obstrução, sujeira, por exemplo, numa subestação aí, aquele tapete que fica logo abaixo da, da cabine de transformação, se ele ficar sujo, pode inclusive, né, a descarga, né, elétrica ali de um sobreaquecimento ou de um surto, ela pode passar por esse tapete e ir para o chão, ou seja, eletrocutar a pessoa que estiver ali dando manutenção. Além disso, verifiquei através de inspeção termográfica, né, que os conectores dos cabos do secundário do transformador estão com mau contato, pois é visível através da termografia a sobretemperatura dos conectores. Então, ele usou, né,
Ó, isso aqui é um exemplo aqui, ó, de um termovisor, ó. Tem essa opção aqui, tem esse outro da Minipa que ele é bastante usado, ó. Tem esse daqui, né? Então, ó, ele colocou em cima lá dos conectores lá e mostrou, né? E tem esse código de cores aqui. Esse código de cores ele evidencia, né, que quanto mais próximo aqui do branco aqui, ó, quando já chega no vermelho ele já está crítico, né? Mas quanto mais próximo aqui do branco aqui, a ele fica vermelho esse esbranquiçado aqui, ele está em situação de surto. Deixa eu só pegar aqui um. Beleza, vamos. Só um minutinho aqui. Só ativar aqui o. Pera aí, rapidão aqui. Deixa eu só achar ele. Deixa eu abrir aqui o nosso livro, caso a gente precise. Deixa eu até deixar aqui na página. Só um minutinho. Beleza, ó, Dani. Então ele verificou, né, que com o termovisor, né, que o circuito, embora, né, assim, não era muito crítico, mas ele verificou que ele precisava, né, de manutenção. Então, eu pensei que eu redigi aqui um, um texto aqui para dar um insight para vocês poderem fazer essa tarefa. Lembrando que essa daqui é uma das opções, você não precisa fazer as duas, não. Então, existe essa opção, que é a do transformador, que a gente está analisando primeiro, e tem a opção da lavanderia, tá bom? Depois a gente vai fazer o da lavanderia aqui. E tem alguns pontos interessantes aqui para a gente analisar. Então, vamos lá. Para apagar aqui, aí eu vou escrever tudo de vermelho. Eu já deixei aqui já pronto. Já que é um resumo, pessoal. Ó, esse resuminho tá, como se diz, tá passando de bom. Aí aqui, ó, se você quiser, ó, você vem aqui, ó, e justifica, porque aí vai ficar certinho escrito aqui. Beleza. Então, ó, você vai descrever de forma sucinta, né? Isso aqui é a forma como relatório, né? Como você vai proceder nesse relatório, né? Quando você vai aplicar, né, a manutenção a partir dessa SSM, né? Dessa solicitação de serviço de manutenção aqui. Então, a manutenção do transformador 1, né, que é esse aqui no caso, ó, com medição de corrente para avaliar possível sobrecarga, né, fazer o reaperto, lembra que ele falou aqui que estava folgado, né, reaperto de conectores e etc. E a limpeza, né, da subestação, né,
A subestação, ela, né, estava com sujeira, empoeirado, né? É basicamente isso. Você fez um resumão aqui do que você vai fazer. Professor, por que que você vai utilizar por que que eu utilizaria o, um alicate amperímetro, né? Segundo aí, né, o Danilo aí, ó, ele fez a verificação com termovisor, viu que está sobreaquecimento. Então, em cima dos circuitos que está com sobreaquecimento, provavelmente esses circuitos estão ou com sobrecarga ou eles estão, como é que eu posso dizer? Desequilibrados. Professor, o que que é isso? Vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui um projetinho. Eu acho que o dessa subestação aqui, ele já está abrindo aqui. Tá abrindo aqui o AutoCAD, gente. Enquanto isso, eu enumerei aqui alguns itens aqui interessantes para a gente analisar aqui. Qual que vai ser o procedimento operacional padrão? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acredito que nesse tem aqui o quadro. Eu preciso de um quadro de equilíbrio de cargas. Deixa eu ver, tem um quadro de carga aqui. Esse que é de queda de tensão. Não, esse daqui eu não consigo evidenciar aqui, não. Peraí. Deixa eu já. Vamos ajeitar aqui, ó, o detalhamento da manutenção, que eu elenquei aqui algumas. Deixa eu ver. Tem alguns itens aqui relacionados a NR10 também. Ah, professor, tem que fazer tudo, todos esses itens aí? Não, a princípio não. Eu estou mostrando aqui o que que você pode, né, te dando uma luz aí. Tá certo que quem já trabalha aí, né, já estagia em uma empresa fazendo manutenções, né, já tem uma ideia. E a intenção aqui é dar uma ideia para vocês aqui sobre essa SSM aqui, né? Então, ó, basicamente, né, vamos ver esses itens aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui na busca para achar o estação, TWG. É porque é tanto projeto.
Achei um aqui, deixa eu ver. Vou achar aqui. Eu não achei ele aqui, mas me lembro de falar do item aí de desequilíbrio de carga. Mas basicamente é isso, que ó, o desequilíbrio de carga. Deixa eu ver se na nossa pasta. Esse eu deixei lá na. Ah, aqui, ó. O trem tá bem na minha cara. Um exemplo aqui, ó, de. Por exemplo, aqui, ó, esse projetinho aqui, ó, só para ilustrar rapidamente aqui. É, quando você vai fazer um projeto elétrico, existe um fator aí que geralmente o pessoal que faz a montagem, eles não se atentam, né? Não sei se vocês já perceberam, vocês vão lá no, no barramento aqui, ó. Deixa eu pegar esse circuito aqui, ó. Não sei se vocês já perceberam, aí você vê lá, né? Vamos supor que, né, igual aqui, né? Tá tudo monofásico, né? Aí geralmente o instalador lá, o eletricista instalador predial industrial, né? Aí ele sempre coloca lá no barramento. É circuito um fase A, fase B, fase C. A, B e C. Vai fazendo bonitinho, né? A, B e C, A, B e C, A, B e C. É, no quesito de distribuição do circuito, isso tá ok, né? De distribuição ali espacial, tá ok. Mas será que tá ok no quesito de distribuição de carga? Como assim, professor? Igual esse quadro aqui, ó. Esse quadro dessa loja aqui, ó, ele tem uma carga instalada total de 10.790, né? Beleza. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho dois circuitos na fase A, dois na fase B e dois na fase C. Então você pensa, ah, não, está equilibrado. Mas será que ele está equilibrado mesmo? Ó, vamos lá, no quadro geral de cargas da loja. Deixa eu ver, 3 vezes. Ah, sim, tá certo. Isso daqui é do escritório. É esse daqui. Ó, 2A, 2B e 2C, né? Espacialmente tá ok, né? Eu tenho dois circuitos na fase A, dois na B, dois na fase C. Mas, se você for olhar aqui, ó, pegar a carga instalada, ó, eu tenho um da fase A de 590 e eu tenho outro de 2.600, que é um de tomada de uso específico, né? Já na fase B aqui, ó, eu tenho um de 2.600 e outro de 1.190, ou seja, ó, um pouco maior do que as cargas que estão na fase A, né? Já na fase C, ó, eu tenho um de 1.690 e outro de 2.120, né? Então, a fase C ela é a mais carregada, embora espacialmente, dentro lá do quadro, eu tenho duas fases, né, dois barramentos na fase A, dois na B e dois na C, ou seja, está visualmente bonito, mas eu estou o quê? De certa forma, equilibrado quanto à quantidade de carga instalada daquele circuito. Então, necessariamente, quando você faz uma inspeção visual, você bate o olho em um circuito, se ele está ali bonito, pode ser que ele não esteja o quê? Equilibrado no tocante às fases.
Ou seja, as fases A e B e C, elas têm que estar com um valor muito próximo uma da outra. Elas têm, em média, aqui um delay aqui, eu estou chutando aqui por alto aqui, mais ou menos um delay aqui da maior para menor aqui, ó, uns 700 watts aqui de diferença. Já esse aqui tem 790, né? Então tem uns 20 watts aqui, ó, de diferença da B e da C. Ou seja, a fase C ela está mais carregada, a fase B é a segunda e a menos carregada é a fase A. Então a fase A, numa manutenção, seria a primeira que eu colocaria carga aqui para ainda manter esse equilíbrio. De certa forma, elas estão equilibradas. O ideal seria eu ter, sei lá, 3.000 watts na A, 3.000 na B e 3.000 na C. Só que isso só acontece no mundo da carochinha, né? No mundo do faz de conta. No mundo real, em que a gente faz instalação, em que a gente projeta, os equipamentos, eles têm o que? Cargas diferentes. Esse 590 aqui é uma sucessão, ó. Ó, eu tenho 32 luminárias de 16 watts, né? 3 de 26 que compõem esses 590. Tá vendo? Ó, olha esse de 2.600, ó, são tomadas de uso específico. É o ar-condicionado aqui, ó. Então, todas as cargas que eu tenho, que basicamente é a iluminação, força de uso específico e força de uso geral, que são cargas menores. Então, elas não são iguais. Eu tenho equipamentos diferentes, eu tenho potências diferentes. Então, o intuito é você equilibrar as cargas para que em todas as fases eu tenha potências ó, bem próximas, porque senão vai haver o problema de aquecimento, igual apareceu aqui, né? Teve problema de aquecimento, só que não foi um problema de aquecimento oriundo de uma sobrecarga. Ele foi oriundo, por exemplo, né, de um desequilíbrio de carga, ou seja, eu tenho potências em fases, por exemplo, na fase A, maior do que na fase B ou na fase C, né? Esse poderia ser um motivo. O motivo mais óbvio, né, é a sobrecarga, ou seja, mais potência, né? Aí geralmente ou é em uma fase, se for um equipamento trifásico é nas três, né? Mas geralmente ele é monofásico, porque eu, sei lá, eu coloco, sei lá, 10 ar-condicionado a mais e daí eu não presto atenção e coloco esses 10 a mais na fase A, por exemplo, e não faço esse equilíbrio de carga. Então, existem esses pontos que a gente deve observar aqui, que eu elenquei, né? Então, pegar os projetos referentes à subestação, à planta baixa, cheque, né? Ó, a gente pegou aqui, né? Pegou lá no SCORM, né? Verificar o relé de proteção e observar a indicação da temperatura do trafo, né? Foi o que aconteceu, né? Investigar a sobrecarga do transformador. Será que ela foi um excesso de equipamentos? E esse excesso, às vezes, ele vai ser localizado em uma ou duas fases, ou até nas três, ou então simplesmente existe um desequilíbrio de fases, ou seja, quem instalou lá não pegou o projeto e foi fazendo lá, né, A, B, C, A, B, C, A, B, C. E, infelizmente, ele ficou visualmente organizado, mas no quesito carga, ele ficou o quê? Com excesso de carga em uma fase, ou em duas, ou em três. Por isso que eu elenquei esse ponto 3 aqui, ó, com alicate amperímetro. Porque com alicate amperímetro, o que que você vai fazer? Você vai ver corrente. Com alicate amperímetro, verificando a corrente, você coloca ele em modo voltímetro e você verifica a tensão. Com o valor da corrente, o valor da tensão, você tem o quê? A potência. Daí você vai ver ali em tempo real. O ideal é você utilizar um watímetro a 3 fios, por exemplo, né? Que 2 fios você coleta a tensão e, na verdade, dois coleta a corrente, porque ele vai passar em série, e ele coleta o valor de tensão. É isso mesmo. Aí tem um a 2 fios, não, tem a 3 fios e tem um watímetro a 4 fios. É o ideal, aí ele olha isso em tempo real. Eu posso utilizar
a interface homem-máquina, a IHM que tem lá no armário de distribuição na parte de baixa tensão. Geralmente, empresa grande tem isso, né? Posso fazer essa verificação aí, né? Então, vocês estão entendendo? Investigar o sobreaquecimento transformador com termovisor, verificar possíveis pontos de aquecimento, foi o que o Danilo fez, né? Principalmente nos terminais de baixa, né? Aí de baixa tensão, você vai verificar com um voltímetro lá, né? Com o alicate amperímetro. Já no terminal de alta tensão, o ideal é que você vá lá na IHM, né? Se tiver, lógico, né? E aí você verifica o valor. Para você verificar o valor ali em campo utilizando o equipamento, primeiro que você vai precisar de uma vara de manobra, e geralmente, quando você tem uma medição em alta tensão, ela já tem uma IHM, né, para você verificar os valores, potência ativa, potência reativa e por aí vai. Colocar o grupo motor gerador em operação, beleza? Desligar o transformador 1 através da manopla de manobra aí, e garantir que ambos, o transformador 1 e 2, estão desligados. Né? Essa manopla é essa aqui, ó. Até no início da próxima aula a gente pode ver isso aqui, ó. Aqui a gente tem a vista aérea da subestação. A manopla, ela fica mais ou menos aqui, ó. Acho que na próxima aula é bom eu trazer uma foto aqui. Essa manopla aqui, ela tá ligada fisicamente com chave, geralmente ou é chave fusível, ou então é um terminal com a chave fusível diferente lá, que na verdade, ela é chamada de chave faca, né? Só que ela tem cartucho. Ela é um modelo diferente, ele é diferente da rede de distribuição. Mas basicamente você tem essa alavanca aqui, essa manopla, e ela está ligada aqui. Quando você aciona ela, as três chaves fusíveis também acionam ao mesmo tempo. Mas antes de você fazer isso, você tem que vir, aí geralmente vai ter um disjuntor de baixa tensão ou um disjuntor de média tensão, aí depende. O de média tensão, ele parece um transformador, ele é resfriado a óleo, mas independente, se tiver um disjuntor de baixa apenas ou um disjuntor de média tensão aqui, né, fazendo a proteção do lado secundário dos dois transformadores, eu tenho que desligar ele primeiro. Desligo ele, se for de média tensão, eu desligo. Se for de baixa tensão, eu desligo ele primeiro. Aí só depois que eu venho aqui, ó, na manopla de operação da chave seccionadora e aciono ela. Se eu acionar ela com um disjuntor ou de média tensão ou de baixa tensão ligado, o que que vai acontecer? Arco elétrico, né? E aqui você tem, né, tem um sistema de aterramento aqui. Se ele tiver bem, né, bem projetado, ele vai te proteger aqui com o princípio da gaiola de Faraday. Mas a princípio você tem que desligar primeiro o disjuntor para depois fazer a abertura dessa seccionadora aqui, tá bom? Então, eu vou até deixar aqui ó, um espaço aqui, ó, que a gente foi até o item 6, ó. Na próxima aula a gente começa a análise do item 7 e eu acredito que na próxima aula nós terminemos aqui a análise dessa atividade 2 aqui, dessa primeira parte, para a gente poder ir para a segunda parte lá da lavadora, tá bom? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Beleza, Valdeni? Então já vou fechando aqui e logo mais vai estar disponível para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula aí, né? Quando ficar disponível, vocês vão ser avisados.